Mosaico pra mim é um bando de quadradinho numa imagem. Mosaico, pra mim, mosaico eu acho que é um monte de imagens numa só. Olá, estamos no ar com o segundo episódio desta nova temporada do Mosaico. Na reportagem de hoje, vamos mostrar como é a prática de exercícios físicos entre os universitários. Então roda a vinheta, o Mosaico está no ar. Enquanto alguns estudantes buscam esportes e treinos em academias para manter a saúde em dia, outros usam a falta de tempo como uma justificativa para o sedentarismo. Nossos repórteres acompanharam a rotina de dois estudantes. Um é adepto de atividades físicas e o outro é sedentário. Vamos ver? Rotina apertada, mil atividades para fazer. Esta é a realidade de muitas pessoas que precisam conciliar os estudos com o trabalho. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o número de sedentários tem aumentado nos últimos anos. Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostra que apenas 14,9% das pessoas realizam atividades físicas em seu tempo livre. E com os jovens não é diferente. Ao ingressar na faculdade, muitos acabam se tornando sedentários. O sedentarismo já é considerado a doença do milênio. Mas você sabe o que é ser sedentário? Ser sedentário? Não sei, acho que, sei lá, é você preguiçoso, comer demais, não querer sair, ficar em casa o dia inteiro, assistindo televisão, não fazer nenhum esporte. Ser sedentário é ficar numa poltrona, sentado comendo batatinha e vendo televisão. É isso que eu acho. É a pessoa que não faz muita atividade física, não faz exercícios, não procura ter uma vida mais saudável. Para mim, o sedentarismo é aquela pessoa que não costuma manter atividades físicas regulares, né, e não faz a queima de caloria necessária para manter um corpo legal, né? Acredito que seja não praticar exercício e, ficar mais parado em casa. O sedentarismo pode ser definido como a falta ou a grande diminuição da atividade física no dia a dia, e não está necessariamente associado à prática de esporte. Do ponto de vista da medicina moderna, o sedentário é um indivíduo que gasta poucas calorias por semana com atividades ocupacionais. Em 2011, a Organização Mundial da Saúde publicou uma estatística alarmante, apontando o sedentarismo como o quarto maior fator de risco para doenças crônicas. No dia a dia a gente costuma andar, se deslocar de um lugar para o outro, mas na verdade o sedentário ele não tem uma prática regular de atividade física, ou seja, um estilo de vida em que ele se programa para fazer uma atividade física com determinada intensidade, num determinado período. E o outro é um certo desregramento no que ele consome. Geralmente o sedentário ele tem uma dieta rica em carboidratos e gorduras. Então isso acaba fazendo com que ele tenha um acúmulo de peso e culmina também na falta da atividade física na vida dele. Em meia correria do dia a dia, muitos não conseguem manter uma rotina de atividades físicas e uma boa alimentação. Mas aqui não arrume desculpas na hora de se cuidar. Acompanhamos a rotina de 12 universitários que mantêm hábitos de vida completamente diferentes. Rafael é estudante de Biologia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Morador de Niterói, ele acorda 15 para as 6 da manhã para chegar à faculdade. Em meio a uma rotina apertada entre estudos e estágio, ele ainda arruma tempo para se dedicar a atividades físicas. Tem hábito desde novo de malhar ou realizar algum esporte, além da academia, e você cria esse hábito e acaba levando isso para a sua vida, no caso, né? Isso facilita muito em relação a você ter disposição, força de vontade para malhar, independente da faculdade, estágio, trabalho no caso, você consegue arrumar um horário, né? Porque você está habituado àquilo e não quer deixar de fazer. E isso me ajudou muito até hoje em dia, por isso que eu ainda realizo atividade física, esporte e academia. Alan é aluno de Física na Universidade Federal Fluminense e mora na cidade de Itaboraí. Depois de entrar para a faculdade,
O estudante diz não ter mais tempo para se dedicar à prática de atividades físicas. Não dá tempo. Eu não tenho tempo e eu tento fazer algumas. Eu vou caminhando até o campus da faculdade, eu tento subir as escadas. Só que depois que eu comecei a entrar na faculdade, eu percebi que falta fôlego para fazer atividade física. Às vezes eu tenho folga, feriados, volto para treinar karatê e eu me sinto sem pulmão. Eu não aguento 10 minutos de treino. Quando eu estou bem empenhado, venho 5 vezes, né, que é de segunda a sexta-feira. E que eu acho muito importante você manter um aeróbico, um trabalho de definição muscular e questão de estética também, né? Que a gente vive uma parte da região litorânea, né? Tem que cuidar do corpo, eu acho isso importante. E apesar de tempo apertado, muitos jovens sonham com um corpo perfeito e uma saúde de qualidade. E por isso alguns buscam a academia. Mas vale lembrar que é necessário um acompanhamento profissional, já que nem todos os jovens sabem respeitar o seu limite. A procura dos jovens na academia é muito grande. Eles vêm para a academia à procura de melhorar sua massa muscular ou emagrecimento, visto que nessa faixa etária, dos 12 aos 19 anos, elas estão muito preocupadas com sua aparência, da zoação dos amigos, de ser muito magrinho ou então muito gordinho. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Eu pratico uma corrida 3 vezes por semana. Não é uma corrida muito longa, são meia hora, só para manter mesmo o meu corpo saudável. E procuro fazer musculação também. Nós sabemos que uma prática moderada de atividade física é fundamental para manter a saúde. Precisa ter a prática regular de atividade física, né? Tem um grande estudo da Organização Mundial de Saúde, né? Eles têm um comitê de especialistas, eles reuniram todas as publicações sobre alimentação, nutrição e prevenção de doenças crônicas, né? Então, eles categorizaram esses estudos como estudos com resultados convincentes, menos convincentes, aí diminuindo aí as categorias. Mas todos os estudos com resultados convincentes mostraram que a atividade física prevenia todas as doenças crônicas. Obesidade, isso não tem mais dúvida nenhuma. Está comprovado. Obesidade, diabetes, doença cardiovascular, osteoporose e câncer. São todas preveníveis através da atividade física. É importante destacar que a prática de atividades físicas deve estar aliada a uma boa alimentação. Então, apostar numa dieta saudável é fundamental para prevenir diversas doenças. E para não cair em tentação daquelas guloseimas durante a tarde, vale levar lanche de casa, que além de mais econômico, é uma opção saudável para aqueles momentos de correria. Eu costumo comer de 3 em 3 horas todo dia, com ênfase no almoço e no café da manhã e na janta. Quando eu sei que vou ficar muito tempo na rua, eu costumo levar comida de casa, um sanduíche ou alguma coisa para beber também. A gente sabe que mais da metade dos homens e mulheres no Brasil tem sobrepeso e obesidade. Mais da metade. Então isso é uma prevalência assustadora. A gente nunca teve esse nível de sobrepeso e obesidade. Eu estou falando de adultos, mas isso se repete dentre os adolescentes, isso se repete dentre as crianças. Então a gente está realmente com uma população que eu não posso mais chamar de saudável, né? E sem sombra de dúvidas, as pessoas deixaram de consumir os alimentos in natura, frutas, legumes e verduras, e passaram a consumir muito alimentos industrializados. Hoje em dia, se você parar para pensar quantos itens que você consome por dia são industrializados, você se assusta. Talvez um universitário consiga atingir um consumo de 100% de alimentos industrializados, né? E nos industrializados, a gente encontra o que a gente chama de calorias vazias, são alimentos altamente processados, que não tem quase nutrientes, ou não tem nutrientes, só tem calorias, e ainda por cima tem muito sódio, tem muito açúcar, que eleva o risco de diabetes, que tem alta prevalência no Brasil, dentre essas pessoas que têm sobrepeso e obesidade principalmente. Tem muita gordura trans. Para o nutricionista, o grande problema é que jovens não consomem frutas, legumes e verduras. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que se faça um consumo superior a 400 gramas por dia desses alimentos. É fundamental se conscientizar da importância de uma boa alimentação para uma melhor qualidade de vida. No intervalo, ou se a hora do almoço é maior, final de semana, às vezes só dá para você fazer alguma atividade física 2 vezes durante a semana, faz 2 vezes no final de semana, já são 4 vezes por semana.
né? Então, mais uma vez, é uma questão de hábito. Acho que as pessoas pararam e cruzaram seus braços e falaram, não dá tempo, minha vida é muito agitada. Eu não estou falando que é fácil, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que é possível. Né? Então, acho que assim, é uma questão de escolha, né? Escolha por uma melhor qualidade de vida novamente e escolha por viver mais. E você, está com a saúde em dia? Responda a enquete no nosso site. E no próximo bloco, a Jaqueline conversa com os alunos de jornalismo que fizeram a reportagem. Então, não saia daí! O primeiro passo é uma festa. O início de um longo caminho repleto de novidades e certezas, seguido de desafios um pouquinho mais complexos. E logo chegam as incógnitas e as dúvidas. Porque é aprendendo com os erros que chegamos aos resultados. E a cada resultado é possível dar um novo passo. Um grande passo para um novo sistema. Um conjunto infinito de possibilidades. Matemática, um passo para a vida. Estamos de volta com a Sabrina Teixeira e o Jader Colombino, que participaram da elaboração da reportagem que mostramos no primeiro bloco. De onde surgiu a ideia para fazer a matéria? Então, Jaque, a matéria ela surgiu de uma reportagem que eu vi num jornal que falava sobre como os jovens, mesmo com a correria do dia a dia, do estágio, das aulas, eles conseguem assim, tirar um tempo para ir para academia e para cuidar da alimentação. E aí, a partir disso, eu trouxe essa ideia para o grupo e a gente começou a elaborar e ver o que a gente poderia fazer a partir disso, né? E aí começamos a desenvolver tudo, né? Todo o trabalho, toda a reportagem. Ao entrevistar profissionais de saúde, vocês mostraram os perigos do sedentarismo. Além disso, esses profissionais mostraram dicas de como ter uma vida saudável e de como ter tempo para os exercícios. Depois disso, alguém da equipe, alguém do grupo, teve uma mudança de hábito, começaram a praticar esportes? Então, Jaque, no semestre que vem eu já vou pegar uma matéria optativa na educação física e eu acho que tem relação sim com essa matéria. Mas como a gente estava assim na correria de fim de semestre, muita coisa para fazer, muito trabalho para entregar, a gente continua mantendo péssimos hábitos de alimentação. Inclusive, quando a gente saiu da matéria da nutricionista, a gente veio direto para cá pro IACS e a gente estava sem almoçar, a gente comeu um salgado e a gente começou a rir e falou, caramba, a gente acabou de sair de uma matéria com a nutricionista falando super assim, enfatizando que é possível manter hábitos saudáveis, mesmo sendo universitário, mesmo tendo uma vida corrida, mas a gente ainda está falhando nessa parte, mas assim, a gente já tem conversado bastante, inclusive brincando, mas tentando se policiar com relação a isso. Qual foi a maior dificuldade de fazer a matéria de vocês? Então, eu acho que a maior dificuldade, para mim, pelo menos, foi assim, as imagens de cobertura que a gente tinha que fazer, né? Como eu fiquei nessa parte das imagens, a gente fez várias imagens, muitas mesmo, eu me preocupei com isso, mas quando a gente foi para a ilha de edição, eu descobri que, na realidade, faltava imagem,
né? Tanto que depois do trabalho quase finalizado, a gente ainda teve que fazer outras imagens porque faltava. Então acho que essa foi uma grande dificuldade. E outra dificuldade acho que foi também as pessoas, né? Principalmente quando a gente foi buscar uma pessoa sedentária, eu acho que ao mesmo tempo todo mundo diz ser sedentário, mas ninguém queria se assumir como sedentário e gravar com a gente, né? Então ficou nesse impasse, né? Acho que da busca dos personagens a gente também teve um pouco de dificuldade. Primeiro eu queria falar assim, legal de fazer o trabalho foi porque a gente conseguiu fazer um pouquinho de cada. A gente foi produtor, repórter, editor, e assim, então a gente tem um pouquinho de cada com uma dificuldade. No caso, assim, elaborar perguntas para os personagens é complicado porque a gente sempre fica com medo de, será que está faltando uma pergunta? Será que essa pergunta está desnecessária? E na questão de edição também é complicado a gente saber, será que essa música encaixa ou não encaixa? Questões assim... Será que eu coloco esse personagem antes ou depois? Questões São técnicas. Questões mais técnicas assim, e práticas que só na hora mesmo que a gente vai fazer, que a gente vai aprender. E assim, foi interessante fazer, porque já foi um momento assim, pra gente praticar, pra gente descobrir isso, e também foi uma grande dificuldade, assim, uma novidade. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Jader. É com você, Natália. É isso aí, Jaque. Hoje mostramos como os universitários estão cuidando da saúde. No próximo programa, continuamos com o mesmo tema, mas dessa vez de como o esporte pode ser usado na inclusão social. Não perca! Tchau!